Subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. E os irmãos digam amém. Muito obrigado, podeis assentar. Bom, meus irmãos, são 20 horas e 2 minutos. Eu tenho começado o culto de doutrina no que diz respeito ao ensino, exatamente por volta de 8 horas, porque é exatamente este momento que nós começamos a ministrar. Então a gente tem, às vezes, o hábito de orar até 19h50, 19h55, e a gente acaba, às vezes, perdendo um tempo que deveria ser aplicado ao ensino, e a gente está reduzindo um pouquinho o tempo da oração para que a gente aproveite o ensino e a gente também não termine o culto tarde. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esta segunda mensagem, essa segunda exposição, porque começamos a primeira na semana passada, tratando exatamente sobre o capítulo de número 34, do versículo 1 até o versículo de número 12, é o encerramento do livro de Deuteronômio, e eu acredito que tem sido para nós de muita edificação, de elevo para a nossa vida de fé, instrução, fazendo a gente aprender com este grande líder, um grande legislador, e a gente observando os seus discursos, aquilo que Moisés tem de experiência que ele compartilha com esta nova geração que ele está ministrando, que ele está ensinando. Porém, o capítulo de número 34 é a despedida de um líder. E a gente começou falando semana passada sobre os elementos que estão envolvidos na despedida deste líder, na vida de Moisés. E eu comecei afirmando para vocês de que esses elementos, eles são importantes no processo de transição, no passar do bastão, no passar das responsabilidades para o seu sucessor, e elementos que se tornam indispensáveis no processo de sucessão.
Eu gostaria de compartilhar com vocês, julgo que seja muito necessário, em guisa de introdução, a gente tratar com os irmãos de que há um propósito do meu coração, e julgo ser do coração de Deus, porque acredito que isto faz parte da direção de Deus para a vida dos irmãos e para esta congregação, dizer que o assunto que nós estamos tratando aqui no capítulo de número 34, sobre os elementos envolvidos na despedida de um líder, acredito ser uma base para a nossa vida de fé. Acredito que seja uma instrução para esta congregação. Julgo ser necessário porque processos de transições são comuns em nossas igrejas. Ninguém está em um posicionamento aonde ele diga que ele nunca será substituído, de que ele sempre permanecerá no mesmo local, permanecerá no mesmo lugar aonde Deus o colocou. Cada líder precisa estar ciente de que nós somos transitórios. Normalmente, para a congregação, não é algo prazeroso, às vezes, de se ouvir, mas uma igreja bem instruída, uma igreja bem formada, bem estruturada, compreende processos de transições. Então, precisamos entender que a Bíblia, ela nos dá os elementos necessários para que a nossa fé amadureça, para que a gente tenha uma visão da obra de Deus e que os elementos que estão envolvidos no processo de transição, muitas vezes, eles são benéficos à obra do Senhor. Em alguns casos, em processos de transições, quando o homem coloca a mão, a gente percebe que podem haver muitos prejuízos na obra de Deus. Mas ninguém pode negar o fato de que a gente precisa se amadurecer e compreender que o único que permanece inamovível se chama o nosso Deus. Deus não é retirado do seu lugar, do seu trono, da sua posição. Homens, sim, são tirados do seu lugar, da sua posição, eles são removíveis, e que bom que isto acontece. Por quê? Porque a obra sempre precisará de outros. A obra sempre contará com outros. A obra sempre mostrará que outros precisam aparecer. Eliseu só foi o que foi depois da retirada de Elias. Só aparece Eliseu em cena depois que Elias é retirado. E olha quem foi Eliseu. Aprendendo com o seu senhor Elias, Eliseu apresenta-se como um homem que recebe a porção dobrada de Elias. E julgo que é necessário que eu comece dizendo para vocês de que este processo do que estamos tratando dentro do capítulo de número 34, do verso 1 até o verso de número 12, esses elementos enriquecem a vida do líder, enriquecem a vida dos obreiros, traz uma perspectiva maior do que é a obra de Deus, faz a gente compreender os grandes desafios que acontecem na vida ministerial, que acontecem na chamada de um homem de Deus e naqueles que vão suceder a um líder. E a igreja também descobre o plano de Deus, passa a compreender propósitos divinos e o nome do Senhor é glorificado nessas coisas que estamos mencionando para vocês.
Bom, nós começamos falando semana passada que os elementos envolvidos na despedida de um líder são a extensão do trabalho, feito por Moisés. Depois Deus mostra a extensão do trabalho, porque era promessa de Deus feito já para Abraão, Isaque e Jacó. Moisés tem o prazer de ver a terra prometida, mas não passa para lá. Mas vai contemplar uma extensão de um trabalho muito grande que os filhos de Israel eles executarão. E isto tudo desenvolvido por este líder, enfrentando a lida, 40 anos no deserto, sofrendo, chorando, um ministério de muitas lágrimas, de muita dor, todavia carregando esta vitória que Deus concede a ele de passar 40 anos no deserto, e Deus se dirigindo para este líder e comunicando verdades que não comunicou a nenhum outro homem, porque Moisés é um homem que Deus fala com ele face a face. Eu vou falar isto logo à frente, porque a outros homens Deus se manifesta por intermédio de sonhos e visões, mas para Moisés Deus fala com ele face a face, e a gente vai tratar como é esse falar de Deus com Moisés face a face. Falamos que os elementos são extensão do trabalho, Deus cumprindo suas promessas, mistérios que não conseguimos entender no processo de transição. Existem muitas coisas que não há respostas, existem coisas que não dá para responder, que são fatos que estão na mente de Deus. Deuteronômio, capítulo 29, verso de número 29, que as coisas reveladas são para nós e as não reveladas são para Deus. Deus sabe o que Ele pode comunicar com a gente, mas Ele sabe também de que muitas coisas não dá para comunicar porque a gente é muito pequeno. Compreender processo de transição, se isto de fato chega ao nosso conhecimento, é possível que a gente se escandalize, é possível que a gente se assuste. Numa linguagem talvez ainda mais clara, é possível que muitos percam a fé e não compreendam determinados mistérios da parte de Deus. Bom, capítulo de número 34, a gente tratou isso semana passada e não dá para a gente relembrar, senão a gente toma muito tempo. A gente pode compreender isso, ver isso pelo canal da nossa igreja, porque as mensagens estão lá postadas para que a gente consiga ouvir, visualizar e a gente continuar sendo edificado. Seja em cultos de doutrina, seja em domingo à noite, a gente precisa estar atento e estar ouvindo o que Deus está falando a esta congregação. E nós chegamos hoje a partir do quarto elemento que estão contido neste capítulo de número 34. Nós vamos falar os outros 3 hoje. Se não der tempo, a gente fala 1, 2, mas o meu propósito é falar os 3 e a gente encerrar isto hoje, encerrar este assunto hoje. Mas ouça que os elementos que aqui estão envolvidos, eu falei os 3, e a gente começa a falar do quarto elemento. O quarto elemento está contido no versículo de número 8, porque o elemento que a gente começa tratando na noite de hoje fala sobre a falta que faz um líder. E eu vou ler o verso de número 8, vai estar aqui no Data Show, vocês podem visualizar aqui no Data Show, porque o verso de número 8 diz assim: e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. Aqui estão contidos algumas coisas importantes da gente tratar no processo da transição
no processo de mudança, no processo da retirada do líder, neste caso aqui é a morte de Moisés, mas a gente vai perceber a falta que faz o líder, a falta que vai fazer este líder para o povo de Deus, o povo de Israel. Bom, eu penso que toda a igreja deveria sentir falta do líder, e quando eu me refiro à falta de um líder, eu não estou julgando em causa própria, que Deus guarde a minha vida. Deus sabe do que estou dizendo para vocês nesta noite, e Deus conhece a sinceridade do meu coração. Eu digo de uma forma geral, não estou me referindo a Uberlândia, estou me referindo no processo de ensino, no processo de formação da vossa fé, no processo de compreensão das coisas sagradas, que todo líder deveria fazer uma falta muito grande para o povo de Deus ou para a congregação a qual ele lidera, a qual ele pastoreia. Por quê, pastor? Porque é melhor que o povo tenha o sentimento que aqui está contido no coração, na alma deste povo, do que ao contrário do que eu vou dizer. Porque aqui a expressão do verso de número 8 é que os filhos de Israel estão pranteando. Prantear é mais do que chorar. Prantear, irmãos, é como alguém que está em um grito, alguém que está expondo de forma audível. Não é aquele choro aonde só percebe lágrimas. É alguém que está colocando para fora sentimento. Sabe aquele dia em que a gente presenciou, e que Deus livre e guarde, e que Deus continue conservando os seus parentes, mas como a gente perde um ente querido, quando alguém passa para o Senhor, embora a gente tenha o consolo, mas a importância desta pessoa, ela é tão grande, essa pessoa é tão especial na nossa vida, quando ele sai de cena, quando ele sai do convívio, quando ele deixa o lugar, o pranto, quando a gente perde alguém, e principalmente no que diz respeito à partida para a eternidade, à morte, a gente não só tem pessoas, é claro, com sentimentos diferentes, são mais introvertidos, mas tem gente que expõe o seu sentimento na hora da perca de um ente querido, que o soluço aparece, que às vezes aparece gemidos, outros aparecem em forma até de gritos. Aqui a expressão do verso de número 8 é que os filhos de Israel, quando tomam conhecimento que Moisés é morto, eles vão prantear. Imagine que eles vão prantear durante 30 dias. Uma coisa é chorar algumas horas, uma coisa é chorar um dia, outra coisa é chorar 30 dias. É alguém que está percebendo de que o líder não está mais. É alguém que está percebendo que aquilo que ele tinha de benefício com a presença daquele líder, eles não terão mais. Perderam aquilo que é mais importante para os filhos de Israel, a presença de Deus por intermédio de um líder. A presença de Deus revelada para a congregação por intermédio de um líder. Isso aqui revela, irmãos, que todo líder, ele tem uma grande responsabilidade diante de Deus e diante do povo. Qual é a responsabilidade? Diante de Deus, ele precisa receber todas as informações, todas as coisas que Deus compartilha com ele,
as coisas que Deus está compartilhando com ele para que seja ministrada a congregação, para que seja dada a congregação, para que esta congregação seja enriquecida das coisas divinas, que a congregação receba da parte de Deus aquilo que está sendo ministrada para a vida dela por intermédio de um líder. A congregação, irmãos, ela passa a ter uma importância a partir de um líder. A congregação, ela pode ter uma ascensão a partir de um líder, como a congregação também pode ter problemas de vida de fé, de estrutura de fé, por causa da presença de um líder que não tem relacionamento com Deus. Então, à medida que o líder está em Deus, à medida do serviço do líder perante esta congregação ela tomará proporções de um povo, irmãos, que será alvo da bênção e da vitória que Deus entrega para este povo a partir de um líder. Isto é fato. Por que isto, pastor? Porque Deus tem uma responsabilidade com aquele a quem Ele coloca à frente de um trabalho. Como é o posicionamento deste líder? Um líder envolvido com a verdade, um líder envolvido com a palavra, um líder que se preocupa em receber de Deus para entregar para a congregação, para entregar para o povo de Deus, para o povo dele. Como Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Em outra sorte, Paulo disse, olha, eu não deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Irmãos, enquanto a gente está aqui nesta noite, Deus está compartilhando conosco os seus conselhos, os seus desígnios. Quem tem compreensão e visão da parte de Deus, entende de que é uma comunicação de Deus para esta congregação, porque Deus está se manifestando para esta igreja para dizer, eu tenho coisas para realizar e fazer nesta congregação, e a gente precisa estar ligado, entendendo o que é voz de Deus para este lugar. Enquanto eu estou falando, irmãos, Deus está curando. Enquanto eu estou ministrando a palavra, seu coração está ardendo. A graça de Deus está sendo derramada para a sua vida. Enquanto você está ouvindo a palavra, Jesus está aqui, irmãos, para dizer para você, pelo poder da minha palavra, eu faço coisas grandes na sua vida. Porque eu sempre entendi, irmãos, quando a gente coloca o ouvido assim aguçado e atento naquilo que os nossos líderes estão falando, a nossa formação é melhor. A não ser, irmãos, que a gente esteja displicente, que a gente não esteja entendendo o que Deus fala, o que Deus está fazendo, e a gente esteja vivendo numa dimensão muito aquém daquilo que Deus quer de cada um de nós. Agora observe a falta que faz um líder. Irmãos, eu penso, estou falando de pensamento meu, mas acredito que está corroborado com as Escrituras, que a grande vitória de um líder, irmãos, não está na sua chegada, em colocar a faixa. É tudo muito bonito quando se coloca a faixa, dia de posse, festa, tá? Para aquele que está chegando, que coisa honrosa, ser pastor da congregação, e me permita aqui a gente poder dizer isso aqui entre nós, olha, a honra de ser pastor da congregação da Uberlândia. Por que não dizer entre nós uma congregação bem formada, bem estruturada, jovens abençoadas, irmãs abençoadas, obreiros abençoados? Que honra!
E se me permita, eu sei que está gravando, irmãos, quem não quer aqui pastorear Uberlândia? Olha, está assim de gente querendo pastorear Uberlândia. É mesmo? É mesmo, tá? Como tem oportunidade. Uma coisa é a gente possuir a faixa, a chegada. Se tem os elementos importantes na chegada, tem. Mas penso que a saída é muito mais honrosa do que a chegada. Por quê, pastor? Em qual circunstância é mais honrosa? Se a gente fizer um retrospecto e a gente der uma olhada para trás e a gente ver o que se fez, o trabalho desenvolvido, e quando se sai, tem um histórico de uma congregação, de um povo edificado, de um povo batizado com o Espírito Santo, um povo debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso, é muito mais honroso a saída do que a chegada. Porque uma saída aonde as coisas não funcionam, a saída onde há prejuízos de fé, aonde há falta de comunhão, falta de unidade, aonde as coisas não funcionam. Ora, é muito melhor, então, neste caso, o início, chegada. Mas se isso for apenas pomposo, de nada é, irmãos. O importante é você começar bem e você terminar melhor ainda. Por quê? Porque receber a faixa e lá na sua saída você receber aquilo que as pessoas vão dizer: livre estou, livre estou. Que triste alguém dizer da vida do pastor. Eu não digo de um ou de dois. A gente nunca vai ser unanimidade. Nunca. Ninguém. Ora, Jesus, o nosso Senhor, o Salvador, o Deus encarnado, se Ele, como Deus, veio a esta terra e rejeitaram Ele, o que dirá de mim? O que dirá de nós como obreiros? O obreiro precisa estar bem enraizado, bem alicerçado. Eu sei que eu não devia falar isto aqui, mas o Espírito está trazendo aqui a minha memória, e isso sirva para estruturar a nossa vida de fé. Eu pastoreei a congregação de São Marcos 6 anos. E a gente sempre tem as nossas oposições, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tem gente sempre que vai bater palma pela sua saída. Tem gente que vai chorar. Choro verdadeiro, sincero, sentindo falta. E quando eu saí em uma ocasião da congregação de São Marcos, a posse era para ser dada na sede. E quando deram posse a um pastor no meu lugar, aí foram para a porta da sede. E quando chegaram na porta da sede, vocês podem me ajudar aqui, me lembrarem, tinha aqueles negócios, daqueles carros, eu acho que é telemensagem. Não era isso que saía, os carros com microfone na mão, assim, o pessoal cantava parabéns? Levaram um carro desse para a porta da sede. E quando chegaram lá na porta da sede, eu vinha descendo, eu, o pastor, e mais o pastor presidente, e aí soltaram fogos na porta da sede. Qual era a razão dos fogos? Segundo eles, que estavam recebendo o pastor que estava entrando. Ora, irmãos, a gente precisa ter uma leitura das coisas. Até pode ser, mas as coisas, eu acho que de Deus não envergonha ninguém. Não trata nesse âmbito, dentro desse aspecto que eu estou falando. Os fogos que estavam saindo, era mais por alegria pela minha saída do que pela chegada do pastor que estava entrando. Por favor, não solte fogos quando eu sair daqui, tá? Uma orientação pastoral, tá? Por que destas coisas, irmãos? Porque existem sentimentos no coração de muitas pessoas
não são poucos, aqui, ali, acolá, que uns estão se alegrando, outros estão chorando, outros estão dizendo: Senhor, até quando? Deus o sabe do tempo de tudo, irmãos, inclusive do tempo de um líder na permanência na frente de um determinado rebanho. Bom, uma coisa é certa, o que não pode faltar: a graça de Deus na vida de um líder para pastorear e orientar o povo sob a autoridade divina. Porque debaixo da autoridade divina, irmãos, não tem Datã, não tem Abirão, não tem Coré. Não tem, irmão, para ninguém. E se levantar, pode estar certo, irmão, que Deus abre a terra para consumir rebelde. Porque Deus tem um compromisso com o líder. Você pode achar, pastor, está julgando em causa própria. Pensa como você quiser. Eu estou trazendo uma mensagem da parte de Deus, da vontade divina para esta congregação. Eu sou servo de Deus. Eu sou profeta de Deus. Eu estou entregando uma mensagem para a congregação da Uberlândia, porque Deus tem coisas tremendas para realizar neste lugar. Agora, uma pergunta precisa se fazer no verso de número 8. Por que será que eles estão chorando, que eles estão pranteando? Bom, é bem fácil responder isso. A falta que já vai fazendo a partida de um líder. Todo mundo vai compreender que há um peso na saída de cena do líder. Porque há responsabilidades que virão pela frente e que eles dependem de Moisés. O Moisés não está presente. E tem uma coisa, irmãos, vocês sabem disso, porque eu já estive, irmãos, me permita nesse sentido, na posição de vocês. Que falta me fez o meu pastor quando ele deixou de me pastorear e deixou de pastorear a congregação? Que falta me fazia os ensinos dele? Que falta me fazia quando ele precisava aconselhar? E eu não tinha por perto. E eu não tinha a representatividade do líder que eu estava acostumado. Bom, a gente pensa o quê? A gente pensa que neste processo a gente precisa aparecer, irmãos. E aqui eu quero dizer algo importante para a igreja e para os colegas de ministério. Muitas vezes Deus vai tirar líderes de cena para que outros apareçam. Muitas vezes Deus vai permitir que o líder saia para aparecer outros. Porque muita gente fica acostumada só com a presença do líder e se acostuma tanto com o líder que ele não faz nada, ou faz muito pouco. Que ele está acostumado, me permita a expressão, é expressão minha, e na carona do líder, na fala do líder, no jeito do líder. Mas o que Deus quer? Que muitas vezes sai de cena Moisés, sai de cena Elias, sai de cena Moisés porque Josué vai aparecer, sai de cena Elias porque Eliseu vai aparecer, e a gente precisa rogar ao Senhor para compreender mistérios de Deus desta parte, porque a gente precisa entender os desígnios e os planos de Deus. Se me permita dizer, irmãos, a gente está precisando ouvir esses assuntos para estruturar a nossa fé. Mas tem uma coisa: por que será, da pergunta, que o povo chora, está pranteando? Porque faz falta um líder de verdade. Dá uma olhadinha para o pastor aqui, irmão. Tem gente que não vai fazer falta nenhuma na igreja nesse aspecto de liderança.
Tem gente que não tem peso, irmãos, no que faz. Há um desejo no meu coração, há um sonho da minha alma, de que muitos Josués e muitos Eliseus apareçam nesta congregação. Por quê, pastor? Porque a gente precisa presenciar um novo processo, uma nova jornada, uma nova liderança. E quando eu me refiro a isto, eu estou dizendo de que Deus está no controle, preparando tudo. Que a gente precisa estar dentro de uma visão divina. E a gente entenda de que a gente, irmãos, não pode estar sorrindo na saída de um líder. Imagine se Moisés tivesse morrido como morreu, e o povo dizendo assim: saiu, morreu, não está mais entre nós. Graças a Deus. Que tristeza para um líder quando o povo dá graças a Deus para a sua saída. Estou falando isso dentro de uma visão geral. De 2, 3, de meia dúzia, irmãos, isso sempre acontecerá. O obreiro precisa estar acostumado com isso, precisa estar bem formado, porque senão ele acha que é o bambambam, que ele acha que precisa sempre de tapinha nas costas, que ele precisa de um afago para poder acalentar o seu coração, para poder apaziguar a sua dor. O obreiro precisa ter estrutura de vida de fé, equilíbrio emocional, estrutura para suportar pancada, irmãos. Isso é história de obreiro, tá? Os pastores mais antigos sempre diziam, pastor Hernandes sempre comenta em seus sermões falando para os obreiros, o obreiro precisa ter costa larga, porque tudo recai sobre o líder, tudo recai sobre o pastor. Aconteceu isso na congregação. O pastor não está vendo, não? Está acontecendo tal coisa no meio dos obreiros. O pastor não tem discernimento, não? Acontece falta de unidade no meio das irmãs. O pastor não está vendo nada. Ora, no meio desta avalanche que é cercada, a vida do pastor, o seu ministério, a gente precisa entender sempre o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele diz, e nós nos tornamos recomendáveis em tudo. Aí ele vai dizer, na muita paciência. O obreiro precisa ter paciência, e como precisa ter? E eu sempre costumo dizer essa expressão, muita paciência, irmãos. Ele não pode ter pouca paciência. O obreiro precisa ter muita paciência. Não é viver numa inércia. Não é viver apagado. É suportar, porque paciência é suportar dores físicas e morais. É tolerar, é admitir, é permitir contra a vontade. Isso é ter paciência. Então a gente precisa de graça de Deus para suportar o calor da batalha, enfrentar as batalhas que vêm pela frente, as batalhas que estamos enfrentando, os dissabores que muitas vezes enfrentamos. Mas lembrando, irmãos, nunca desamparado, como contristados, mas sempre alegre. Combates por fora, temores por dentro, mas a graça de Deus sobre a vida de um obreiro. Que coisa gloriosa é ser um obreiro chamado por Deus. É ser um obreiro convicto da sua chamada ministerial. Agora é muito triste que no dia da saída o povo esteja rindo e não chorando. E eu não estou tratando aqui, irmãos, de choro. Ai, vamos chorar. Isso aqui não é contrato de carpideiras, daquelas mulheres que ficam chorando junto ao túmulo ou no velório.
Isso é para carpideira. Eu estou falando de um sentimento que está na alma deste povo. O sentimento da alma deste povo é: e agora o que será de nós? E agora o que nós vamos fazer sem a presença de Moisés? E eu quero dizer, irmãos, o que Moisés foi. A gente não vai ter tempo para tratar de tudo. Mas olha, o verso de número 10 vai dizer quem era Moisés. Nós vamos tratar isso à frente, o legado. Mas olha, a partir do verso de número 10, eu vou ler com vocês, que capítulo de número 34, a partir do verso de número 10 de Deuteronômio, está escrito assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Deixa eu dizer aqui essa primeira parte. Era para a gente, irmãos, ter sempre em mente, e era para a gente sempre trabalhar no processo de sucessão, de maneira que o próximo seja sempre melhor do que o antecessor. Mas a verdade é que aqui está um relato, embora que vá se levantar um, mas vai se levantar um que não é como Moisés. Olha o texto: nunca mais se levantou. Que triste, irmãos. Isso dá a entender o quê? Que é possível que alguém não absorva o que o líder recebeu da parte de Deus. É possível que alguém não se inclinou para ser o que o líder foi. A representatividade que aquele líder antecessor teve. É possível que talvez não haja um trabalho de formação. Não é o caso aqui de Moisés, penso. Porque Moisés vai preparar Josué e Deus vai falar com Moisés para que se coloque Josué. Mas a verdade é que neste verso de número 10, o texto está dizendo que nunca mais. Que triste, irmãos. Esse nunca mais. Que esta frase, nunca mais, nunca seja aqui na Uberlândia. Que este nunca mais faça parte da vida da Uberlândia. Que a mensagem de Deus para vocês seja sempre: e apareceu Josué, e apareceu um maior do que Moisés, que apareceu um santo homem de Deus com um trabalho inigualável. Ou a gente poderia dizer que Deus nunca quer alguém que seja mais influente, mais importante, mais poderoso. Pastor, mais poderoso? Claro que sim. A igreja depende, irmãos, de líderes que tenham dons ministeriais, que tenham dons espirituais, que os dons façam parte da liderança da igreja. Seja um homem poderoso em obras e em palavras, que tenha a graça de Deus, que Deus o ouça quando ele orar, e Deus responda a oração em favor do povo. Até porque o líder está como aquele que representa diante do povo, traz Deus para perto do povo, para a vida do povo. Agora a expressão é: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deixa eu dar uma paradinha aqui para falar algo com vocês. Eu disse para vocês que para uns, irmãos, Deus se comunica por intermédio de sonhos. Para outros, irmãos, Deus se comunica por intermédio de visões. É possível que isso esteja relacionado ao processo de intimidade de pessoa para pessoa com Deus. Ora, para uns, irmãos, Deus trata de forma diferenciada.
Pastor, Deus trata de forma? Claro que trata. Aquele que é mais querido, aquele que é mais chegado, aqueles que buscam mais a Deus, aqueles que estão mais na presença de Deus, que agradam mais a Deus, irmãos, Deus não vai falar por visão e Deus não vai falar por sonho. Deus vem para falar face a face. Por que Deus vem falar face a face? Porque é processos de relacionamento, é processo de intimidade, é processo de construção de vida de comunhão. Para uns, Deus tinha que falar à noite, em sonhos, mas para Moisés não, ele andando pelo dia e Deus falando aqui, aos seus ouvidos. Ele administrando a obra e Deus falando aqui com ele. Ele tentando resolver problemas e Deus dando diretrizes para ele. Para o outro, ele precisa ainda dormir para sonhar. Para Moisés, não. Olha, é só você falar e eu vou aparecer face a face. Como fala um amigo, eu me relaciono assim contigo, Moisés. Este é o posicionamento que um líder precisa construir em Deus. Às vezes, eu conto para minha esposa e digo para ela assim: esta noite Deus falou comigo em sonhos. Maravilhoso. Mas imagine Moisés conversando como estou agora com o pastor Estênio e Deus aí fala aqui aos meus ouvidos. Vou conversar com as filhas de Zelofeade e Deus diz assim: atende elas. Elas não fizeram parte da rebelião. Eles não estão envolvidos em coisa errada. Viveram na minha presença. Dá aquilo que elas estão pedindo. Era só Moisés abrir a boca e Deus assim com seus ouvidos atentos. Que processo de comunhão maravilhoso! Penso que é este processo de construção de comunhão que a gente precisa entender que faz falta um líder, irmãos, que ouve Deus e que se relaciona com Deus. A pior tristeza de uma congregação é quando ele vem consultar o pastor não tem uma palavra de Deus. O pastor não tem uma diretriz para ele. O pastor não tem experiência de vida ministerial. Não tem peso de ministério. A gente precisa ter peso na vida ministerial, irmãos. A gente precisa estar com autoridade divina. A gente precisa estar com graça de Deus e poder de Deus. Tem coisas que só vão ser resolvidas no âmbito da vida de fé e de mistérios. Quando você encontrar seu filho rebelde lá, e você fala, ele não ouve, esteja certo, por causa da sua comunhão com Deus, Deus muda a rota, Deus muda tudo. Porque Deus tem compromisso em quem tem relacionamento com Ele. Mas me permita continuar lendo. Nós estamos falando a falta que faz um líder. O verso de número 10, a gente muda, vai para o verso de número 11, que diz assim: nem semelhante em todos os sinais e maravilhas. Eu preciso dar uma paradinha aqui também. Moisés é um diferencial, não só no relacionamento, na comunhão. Para outros, eu vou falar por visão. Para outros, eu vou falar por sonho. Mas para Moisés, eu falo face a face, comunhão com ele comigo. E tem uma coisa. Eu aprovo tanto o ministério de Moisés, a minha mão está sobre ele, e ele realiza, maravilhas e sinais. Ninguém apareceu depois de Moisés e antes de Moisés, em que o povo presenciou tantos sinais e maravilhas como por intermédio da vida de Moisés. Ouça, por favor, irmãos. Me permita, eu vou falar para os líderes. Esta é uma
das marcas também essenciais na vida de um líder. Se um líder não tiver poder de Deus, não assuma responsabilidade de vida ministerial. Diáconos, falo muito com os senhores. Se você não tiver autoridade na função que você exerce, você não está preparado. Você não tem peso de vida ministerial, porque falta autoridade. Sinais, maravilhas aqui precisam estar embutidos na vida de um líder, na vida de um obreiro. É por isso, irmãos, tá uma mensagem que vão propagando aí, em obreiro não precisa ser batizado com o Espírito Santo. Aonde? Olha aqui o texto que mostra que o obreiro precisa ter poder de Deus. Você vai enfrentar Faraó o quê? Dizendo, deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Não vai! Faraó não vai deixar. Mas agora um obreiro cheio de Deus, cheio de poder de Deus, Deus coloca a palavra na boca dele. Porque Deus, quando fala o ouvido dele, vai dizer, o que você tem na mente? Você tem na mão? Eu tenho uma vara. Lança no chão, eu vou mostrar que eu sou contigo, Moisés. E logo a vara se torna numa serpente. Se assusta e vê, porque está sendo revelado o poder de Deus, pega nesta serpente e pega e se torna numa vara novamente. O que é isto? Eu estou te capacitando, eu estou dando poder. São credenciais da vida de um ministério abençoado por Deus. Agora, um obreiro frágil, um obreiro despreparado, um obreiro sem autoridade divina, sem convicção da parte de Deus. Obreiro precisa ser eloquente na sua fala. Obreiro aparece não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Irmãos, a congregação nunca ouvirá um obreiro frouxo. A congregação nunca ouvirá um obreiro frágil. A congregação nunca ouvirá um obreiro que eu diria para vocês, sem autoridade. Povo é regido, irmãos, com autoridade divina. Como é que se conduz um povo por um deserto? Mais de 3 milhões de pessoas. Precisa ter, irmãos, poder de Deus, autoridade divina. Olha a conclusão do texto. Não houve nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra e em toda a mão forte. É esta expressão aqui. E em toda a mão forte. Essa expressão de toda a mão forte é de alguém que tinha autoridade. Um homem que tem mão forte, irmãos, é um homem de autoridade. Um homem que sabe o que fazer, que ele não é conduzido, que ele não está para lá e para cá, que ele não sabe se vai para frente ou se vai para trás. Ele sabe do que ele está falando. Ele sabe que ele está informando o que ele recebeu do Senhor. E quando há resistência, ele tem mão forte, ele tem autoridade. Moisés, embora seja manso, o mais manso de toda a terra, Moisés, irmãos, tinha mão forte. Porque a gente confunde, irmãos, mansidão, e a gente acha que quando o líder coloca a sua mão no negócio e falou, olha, que isso? Parecia ser tão manso. Porque a gente acha que mansidão é deixar as pessoas fazerem o que quiserem.
Mansidão é uma coisa, mansidão, irmãos, diz respeito àquilo que tem no coração. Mansidão diz respeito, irmãos, ao processo do tratar. Mas a mão forte mostra, irmãos, o que ele tem de autoridade para agir. Moisés, embora fosse manso, mas tem autoridade para agir. O obreiro precisa saber, tem hora, irmãos, do não. Não faça isso. Não procedas desta forma. Não entre por este caminho. Tem hora que a gente diz, eu não quero que você faça isso. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso com base nos seus sentimentos. Claro que o líder que se preza por um relacionamento face a face com Deus, ele vai falar, irmão, em nome do Senhor. É claro que a gente tem o nosso parecer. Tem coisas que vocês vão ver que Paulo diz, digo eu, não o Senhor. Ora, é um parecer, é um posicionamento. Outras coisas o líder precisa dizer, olha, não faças tal coisa, porque Deus não quer que você faça assim, que você não proceda desta forma. Quem está dizendo isso, é o Senhor ou é Deus? É Deus. E com que autoridade você faz isso? Ora, irmãos, tem coisas, irmãos, que a autoridade não vai ser demonstrada só em sinais. A autoridade pode ser demonstrada no poder da palavra. O líder precisa saber que tem coisas que são por intermédio de sinais de maravilha, mas tem outras que são com mão forte. Não passa para lá, não faças tal coisa. Autoridade, mão forte. E o texto vai concluir e dizer, e em todo o espanto que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Sabe o que Moisés criou no coração do povo? Eu vou encerrar agora. Moisés criou no coração não só dos egípcios, da liderança do Egito, Faraó e os demais. O texto, inclusive, diz, irmãos, lá a partir do capítulo 12, que a casa de Faraó estava todo mundo encantado com Moisés. Eles estavam maravilhados com Moisés. A casa de Faraó, os funcionários, estava todo mundo admirando Moisés. Faraó com o coração duro, não deixando ir. Os filhos de Israel questionando Moisés. Moisés que vai nos levar para a terra? Enquanto os ímpios estavam admirando, os filhos de Israel criticando Moisés. Agora observe, irmãos, como é que as coisas se dão. O texto está dizendo que houve um grande espanto que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Sabe o que quer dizer isso? Esse espanto aqui é que o povo estava cheio de temor. Eu não sei se vocês se lembram disso, os mais antigos que aqui estão, sabem disso que eu estou falando. Quando vi um profeta na nossa direção, a gente morria de medo do profeta. Misericórdia, vai falar minha vida todinha. Era assim ou não era? Jesus, eu preciso estar bem alinhado. Alinhado na vida de fé. O profeta chegava lá e pá, só batia o pé e você, opa, Jesus, se eu tiver alguma coisa errada, me ajuda. E temor no coração. Quando o pastor passava lá na rua do São Marco, os adolescentes que jogavam bola na nossa época, todo mundo guarda a bola, se esconde, lá vem o pastor. O pastor está passando aí. Outros, isso é até uma questão de ser descarado, tá? Disso do que eu vou falar. Outros, porque naquela época não podia ter televisão, os assembleianos. Um conhecido meu, quando o pastor estava chegando, ele pegou a televisão e guardou dentro do guarda-roupa.
escondendo a televisão dentro do guarda-roupa, porque o pastor estava chegando na casa dele. Hoje, irmãos, o pastor chegando dentro da casa dos outros, sujeito sem camisa, assistindo televisão, não desliga a televisão, porque as pessoas estão perdendo o respeito. Eu acho que nós, como líderes, também estamos falhando a ponto de criar esses sentimentos de temor, porque aqui espanto é de um líder que cria temor no coração das pessoas. Nesse aspecto, irmãos, não se assuste com o que o pastor vai dizer. Eu prefiro que as pessoas tenham medo, porque muita brincadeirinha começa a ficar um negócio descarado e perde a falta de respeito com o líder. Obreiro precisa se posicionar e tomar cuidado com muita brincadeirinha, muita falta de conversa, de comunicação, falta de uma conversa respeitosa, que cria prejuízos na sua liderança. São instruções pastorais que eu estou dizendo aqui para vocês, irmãos. Ora, irmãos, eu aprendi a falar com os meus pastores, nunca chamar pastor de você. Aprendi a chamar de Senhor. Nunca. A casa dos meus pais é senhor e senhora, sempre foi. Ô pastor, você, bom, Lelei, né? Lelei é meu apelido, tá? Sim, tem isto. Para alguns tem isso, mas a gente precisa saber a hora disso. A gente precisa saber o momento disso. Em uma comunicação pública, a gente precisa saber como é que a gente se relaciona, como é que a gente fala, como é que a gente chama o outro, como é que a gente se posiciona, porque a gente vai mostrando que tudo está ficando natural. Vai falar de Moisés, irmãos, uma liderança com um posicionamento inquestionável de um senhor líder e de que vai fazer muita falta para o povo de Israel. Eu encerro aqui esta primeira parte, a gente continua na próxima semana. Lembrando para vocês, irmãos, oremos a Deus de que nós, irmãos, nunca, aqui na congregação, nunca soframos prejuízos de continuidade. Por quê? O dia mais triste é quando chegar um novo líder e a gente não aprendeu aquilo que se ensinou e aquilo que se falou e aquilo que se tratou dentro da congregação. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos guarde. Lembre-se de que Deus está entre nós aqui. Eu estou trazendo uma palavra para vocês da parte de Deus. Estou orientado por Deus para dizer a vocês. Estou lembrando para vocês de que há um projeto de Deus para esta congregação. De que há um projeto tremendo para esta congregação. E eu creio que nós vamos experimentar para a glória do nome do Senhor. Por favor, se coloque em pé e vamos nos dirigir a Deus em oração. Quantos precisam de oração, irmãos? Me permita apenas dizer para vocês, um pastor que quer trazer uma palavra de consolo para você. Eu estou ensinando nesta noite, e eu não vou invalidar o ensino, mas eu estou percebendo vocês meio tristes. A palavra de Deus para vocês e para esta congregação é aqui: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Tem coisa boa vindo para vocês, irmãos. Tem vitórias para chegar para vocês. Tem coisas aonde Deus está trabalhando a favor desta congregação. Deus está neste lugar. Deus está no nosso meio. Vou chamar mais uma vez o pastor Fernando para orar o Senhor. E eu queria pedir a você, se você pode colocar a mão no seu coração. Que a gente aprenda, irmãos, a prantear e a chorar.
e rogar a Deus que nunca haja processos no nosso meio da falta da continuidade de um líder. Deus está dizendo para nós nesta noite: me busque, clame ao meu nome, fale comigo, porque eu estou preparando o melhor para esta congregação. Estou preparando coisas tremendas para este lugar. Deus está dizendo para nós nesta noite que há um projeto que está reservado de Deus para este lugar. E a gente vai receber oração para que a gente entenda o que Deus quer fazer no nosso meio. Sou Fernando.